Olá, vamos a mais uma aula do que os cursinhos não trabalham. Hoje a gente vai focar os nossos estudos na habilidade 6 da matriz de referência de ciência e natureza do Enem. Se tu ainda não me conhece, eu sou o professor Freza, sou professor de física, há mais de 20 anos trabalho com física, sou um dos professores do curso Enem Fora da Caixa e especialista no Enem, especialista em trabalhar física a partir das habilidades da matriz de referência. Então, hoje a gente vai trabalhar com a habilidade 6. Se tu não sabe que habilidade é essa, fica aqui o convite, então tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para ti. Mais do que falar sobre essa habilidade, eu vou resolver contigo várias questões, desde questões fáceis até questões difíceis, para tu enxergar essas habilidades, especificamente a habilidade 6, nas questões que a gente vai resolver. Então, tu vai aprender a enxergar a habilidade, tu vai aprender também a resolver essas questões, então eu tenho certeza que tu vais, chegando até o final da aula, sair bem diferente do que tu te encontra nesse momento em termos de preparação para o Enem. Então vamos lá, o que eu tenho que te apresentar aqui? Vou começar a te apresentar, obviamente, a habilidade. Então é o seguinte, habilidade 6, vamos lá que é o tema da nossa aula de hoje. O que ela nos diz? Diz o seguinte, ela vai nos exigir que a gente relacione, e esse é o papel principal, relacione informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Aliás, já tem uma aula, se você está vendo essa aula aqui no YouTube, já tem uma aula no nosso canal onde eu falo sobre a habilidade 17. A habilidade 17 também ela busca relacionar informações, então de certa forma ela está muito parecida, só porque na habilidade 17 é uma habilidade muito mais geral, tu vai relacionar quaisquer informações, tá? Aqui não, tu vai relacionar informações para um objetivo, que é para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum, tá? Então a gente vai ter essa relação que a gente vai ter que fazer para resolver as questões. Simples assim. Essa habilidade, tu vais perceber que ela não está ligada diretamente a um conteúdo. Então pensa comigo, onde é que tu tens manuais de instalação ou de utilização? Tá? Pensa comigo. Olha, em chuveiro elétrico, em torneira elétrica, então manuais hidráulicos, também no par de chuveiro elétrico e torneira elétrica, a gente tem um manual elétrico. A gente pode ter também manuais de instalação de sistemas de som, por exemplo. Então, um manual que tem a ver com ondas. Tá? Então, tem vários conteúdos que o Enem chama de objetos de conhecimento que podem ou não estar atreladas a essa habilidade. E eu vou te mostrar algumas dessas questões. Tá? Aliás, várias dessas questões. Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa habilidade. Então, veja, relacionar. É um domínio cognitivo relacionado à capacidade de classificar e fazer uso das informações e conteúdos previamente abordados. Então, aqui a gente já vai encontrar nas questões um convite para a gente ter um monte de informações, a gente vai ter que classificar essas informações, perceber quais são aquelas que são úteis, relacionar as informações úteis e, às vezes, vai nos exigir que a gente tenha um conhecimento prévio de conteúdo. E aqui um grande spoiler. Normalmente, estas questões que vão exigir, além dessa classificação e de relacionar, que exigem também um domínio de conteúdo prévio, normalmente, geralmente, são questões mais difíceis. E aí, quando eu falo isso, eu estou pensando lá na coerência pedagógica, tá? Continuando. Para relacionar, o estudante deve ser capaz de identificar as informações e classificar em categorias possivelmente relacionáveis. É bem comum nos manuais. Tem um monte de informação que diz assim, cara, essas informações não servem para eu resolver o meu problema, mas tem uma informação, ou duas, ou três, que essa sim eu vou relacionar para resolver o meu problema, tá? Muito bem. Diante disso, um pouquinho mais. A gente vai agora desmembrar essa habilidade. Então veja, qual é o verbo, o que vai nos exigir relacionar? Qual é, digamos assim, o nosso conteúdo? Informações. A gente vai relacionar informações, tá? Agora, que informações que a gente vai relacionar? Bom, podem vir em manuais de instalação, ou de utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. Beleza? Tu percebe aqui que não tem um conteúdo tradicional. Por exemplo, vou relacionar informações de um circuito elétrico. Não, é algo muito mais geral.
tá? Beleza, diante disso daqui, agora sim, para a gente fechar essa primeira parte da aula, desse decifrando, repare então, qual é o objeto de conhecimento, o conteúdo? Informações. Por quê? No que qualquer informação é um objeto de conhecimento. Percebe, né, como devemos sair da caixa do conteúdo para entendermos? Aqui qualquer conteúdo pode ser utilizado para mobilizar essa habilidade, tá? Então, se eu fosse tu, tirava um print dessa tela aqui para ficar bem claro o que a habilidade 6 vai querer de ti. Inclusive, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou me esconder aqui para caso tu queira tirar e eu faço esse convite, tá? Ó, tira um print disso aí. Vou até tirar aqui, ó. Pronto. Tá? Agora eu voltei. Beleza? Ó, o contexto. Manuais de instalação ou utilização de aparelhos, os temas tecnológicos, enfim. Tu vai perceber, tá, professor, mas é só uma repetição da habilidade. Sim, o que a gente está fazendo aqui é decifrando essa habilidade. O que essa habilidade vai sempre querer da gente, tá? Por isso que eu estou, nesse primeiro momento, me tornando até repetitivo em algumas informações. Beleza? Diante disso daqui, então, entendido isso, vem a segunda parte desse nosso encontro. Onde? Tá, professor, entendi a habilidade 6. Entendi que me parece uma habilidade, digamos assim, mais geral, que não está ligada diretamente a um conteúdo. Deixa eu voltar aqui. Mas a questão é, o que eu faço agora sabendo dessa informação? Como que eu vou identificar essas questões na hora da prova? E, identificando essas questões, como é que eu resolvo elas? Então, chegou esse momento da nossa aula. O que eu vou fazer contigo agora em várias questões. E vá lembrar, eu vou começar sempre das questões mais fáceis, evoluindo para as médias e depois indo para as difíceis. E isso já é um indicativo para saber, digamos, a tua proficiência. Se tu já começa a ter um pouco de dificuldade nas questões iniciais, opa, então me parece que a tua proficiência, digamos assim, relativamente está baixa. Ah, eu comecei a ter dificuldades nas questões ali intermediárias. Opa, é algo, digamos, mais normal, assim. Tenho dificuldade mais nas questões difíceis. Eu digo assim, é bem normal, tá? Porque são questões mais exigentes. E aí eu já vou dar um outro spoiler. Não se apegue nas questões difíceis sendo questões de cálculo. Tu vai perceber que uma das questões mais difíceis que eu vou fazer aqui é uma questão de teoria, tá? Então te concentra, continua concentrado, porque agora a gente começa uma das partes que eu acho que são as partes mais legais, que é resolver as questões a partir do olhar da habilidade, tá? Então vem comigo, vamos junto. Ah, e lembrando, né? Sempre que eu trago alguma questão aqui, eu sempre vou partir do pressuposto que tu já leu essa questão na íntegra, tá? Tu já pensou um pouco sobre ela e aí eu faço meus comentários. Por isso que assim eu vou mais rápido, tá? Então, se tu não leu essas questões ainda, tá? Então, tipo agora, não li a 1 ainda. Então, pausa esse vídeo, lê e depois tu vem aqui dar um play e eu já vou estar resolvendo, tá? Então, olha só. Essa questão aqui. Note. O que ele quer? A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia por quê? Vamos ver qual é a solução, ou melhor, a sugestão apresentada no texto. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. O que ele está dizendo? O ar-condicionado vai aquecer o ar e o ar quente vai para cima e o ar frio desce. Tá? Por que essa sugestão? Justamente porque isso facilita a circulação das correntes de ar frio que vão descer e quente que vão subir dentro desse cômodo. Beleza? Diretamente a gente encontra como resposta certa a letra D de dado. Tá? Isso que a gente chama de convecção, são as linhas de convecção, que é uma forma de transferência de energia, tá? Muito predominante, assim, muito corriqueira em fluidos, líquidos e gases. Beleza? Fechou? Então essa é a primeira. E note, ele começa com para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, ou seja, está falando tipo de um manual. Ao ler esse manual, tem lá que, como sugestão, se tu mora numa cidade onde normalmente tem temperaturas elevadas e tu queres resfriar teu ambiente, tu coloque no cômodo na parte superior, beleza? É isso que traz esta questão. Essa foi a questão 1. Fechou. Próxima questão, essa daqui. Note. O que ela vai trazer de novo, tá? Então, diz o seguinte, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usada antes que ele descarregue, ela descarregue, né, completamente. Então, olha só.
Importante, olha as informações que ele traz aqui. Ele fala que tem uma corrente elétrica de 2 amperes, pergunta o tempo máximo em minutos. Olha só, o que está faltando de informação, né? Ele fala, pode usar sem que, antes que ela descarregue. Então está falando que ela tem uma capacidade de carga elétrica, né? Então a gente vai ter que olhar aqui para essa informação, ou melhor, para essa figurinha, e enxergar aqui algumas informações. Tipo, não está no manual aqui, mas de certa forma tem as características elétricas dessa bateria. Então, uma espécie de um manual impresso na própria bateria, tá? E aí tu vai se perceber, será que essa informação aqui, ó, que é a tensão, é útil para encontrar o que eu quero? Isso daqui, energia, é útil para encontrar o que eu quero? É essa informação aqui que é útil, ó. Por que eu sei disso? Porque a informação relaciona A de ampere e H de hora, que tem a ver com o tempo que ele está falando. E aí tu vai perceber que essa informação, olha só, 4.400 mili, atenção, ampere-hora. Como é que tu chegou aqui no ampere-hora? É porque tu multiplicou o ampere, que é a corrente, e tu multiplicou o tempo, que é hora. Se tu não sabia, está sabendo agora. Existe uma fórmula que a gente chama de kit. Ou seja, a carga elétrica de uma bateria, tá, é dada pela corrente e pelo tempo. Tá? Isso também define o que é corrente elétrica. Eu já tinha comentado na nossa aula da habilidade 7, da habilidade 5, né, que corrente elétrica é um movimento ordenado das cargas elétricas. E obviamente que quanto mais carga passa no mesmo tempo, mais corrente elétrica tu tem. Então é o movimento de cargas que a gente tem aí no tempo. Tá bom? Beleza, resolve isso daqui. Cuidado, mili é 10 na menos 3. Então eu tenho aqui como resultado 4.400 mili, 10 na menos 3. Ampere-hora, a corrente é 2 e eu vou encontrar o tempo. Cuidado, esse tempo aqui vai dar em horas, tá? 2,2 horas, tá bom? Por conta da unidade de medida. E aí ele quer em minutos. O que eu faço com isso? Multiplico por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Isso aqui vai dar 132 minutos, o que fecha certinho com a alternativa C de casa. Beleza? Mais uma questão. Fechamos ela. Vamos para a próxima. O praticando habilidade é rápido o negócio aqui. Claro que tu tem sempre o conforto de pausar, colocar na velocidade 0,5, tá? Se eu for muito rápido. Então vai indo no teu ritmo, tá? E é por isso também que a gente faz essas atividades gravadas, para respeitar o teu ritmo. Ah, professor, essa questão eu já fiz, vou pular. Essa questão não fiz. Essa questão não fiz e achei difícil. Volta, faz as tuas anotações, teu pensamento, vai andando, vai no teu ritmo. Essa é a mágica de a gente trabalhar um curso com aulas gravadas, tá? Tudo bem. Essa 4 aqui, mesma coisa. Se não leu ainda, pause o vídeo, lê e depois volta para cá, tá? Então, olha só. O que ele coloca, ó? O que ele quer? Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água em litros igual a quanto? Né? Então, ao final de 30 dias. Então, vamos ver as informações úteis aqui para essa informação, para essa questão. Né? Então, diz assim, ó, uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para sua casa, observa o gráfico e relaciona a vazão da ducha com a pressão, medido em metro e coluna d'água. Tá? Nessa casa residem 4 pessoas. Eu acho que essa informação é importante. Quanto mais pessoas, mais banho, mais água vai ser, digamos, consumida, né? Então, 4 pessoas, cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, tá? Blá, blá, com a vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina d'água, 6 metros de coluna d'água, é o que diz ali, tá? Que se mantém constante dentro do reservatório. Ao final de 30 dias, qual o volume? É meio que regrinha de 3, porque pensa o seguinte, ó. Se tu tens 4 pessoas tomando banho e cada banho demora 8 minutos, quanto tempo esse chuveiro fica funcionando? Ué, são 4 vezes 8, então vai dar 32 minutos. Então são 32 minutos por dia. Mas ele quer o quanto que vaza, né, de água ali no mês. Então em 30 dias, então vezes 30. Isso aqui dá quanto? Dá 360? Não, 960? É, né? É isso aí, 960 minutos que esse chuveiro fica funcionando no mês. Agora vem, como ele é instalado a 6 metros abaixo da água, ó, 6 metros abaixo da água, qual é a vazão dele? Aqui, ó, 12 litros por minuto. Então é regrinha de 3. Cara, se tu tem 12 litros a cada 1 minuto que vazam ali do chuveiro,
Então, quanto de volume vai vazar em 960? É isso, né? Vou fazer um calculador aqui, mas isso daqui, se fosse 1000, daria 12.000, né? Então tem que ser 11.520. Só vou confirmar. Vezes 960. 11.520. Fechou mesmo. É nóis, meu. É isso aí. Fechou a 4. Tá? Muito bem. Muito bem. Aí tu percebe assim, cara, essa é uma questão que eu devo fazer? É uma questão que eu devo fazer. Mas é de conta? É de conta, mas olha só, é regrinha de 3, relacionar informações. Relacionar informações lá no manual. Tá? E note, aqui não teve nenhuma informação que tu precisava lembrar. É só, entre aspas, relacionar as informações que já estão na própria questão. Tá? Tudo bem. Próxima, 6. Vamos lá. Então diz assim. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são respectivamente. Então vamos lá, uma por uma. Então, em um manual de instruções, de novo, manual, né? Um manual de instruções de uma geladeira constam as seguintes recomendações. Mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Qual é essa recomendação? Para reduzir a saída do frio. Eita, saída de frio. Frio nem existe, né, meu amiguinho? Frio é uma sensação térmica. Tá? Conceito físico, a gente trabalha com calor, tá bom? A letra B também morreu, né? Reduzir o fluxo do calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, tá? Reduzir o fluxo do calor, blá, 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 reduzir... Então ficamos entre essa C, D e E. Segundo, é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Eu acho que a gente já fez uma questão lá do ar-condicionado, né, das linhas de convecção. Então vamos ver o porquê que ele diz isso. Para garantir a convecção do ar interno, me parece ok. Garantir a transmissão do frio. Transmissão do frio de novo. Garantir a convecção do ar interno. Tá, beleza, então já estamos entre duas. Deixe um espaço de, no mínimo, 5 centímetros entre a parte traseira do produto, dissipador serpentinado e a parede. Uma geladeira vai lá e retira a energia lá de dentro, né? E aí joga para fora da geladeira, né? A parte de trás. E aí, essa parte de trás ela não pode estar obstruída, né? Então, ela tem que ter um espaçamento para ter uma dissipação de energia, né? Então, vamos ver aqui o que sobrou. Então, por que tu faz isso? Para garantir o isolamento térmico entre a parte interna e externa. Garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre as partes interna e externa. Não é isso, né? Permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. É isso aí. Achei a resposta certa. Por eliminação deu certo também, né? Vamos lá. E se eu não quisesse ir por eliminação? Porque eu gosto de ir por eliminação, tá? Então assim, vamos lá. Reduzir o fluxo do calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Claro, tu deixa a porta aberta, tu tem um monte de energia que vem do ambiente para lá para dentro. Porque lembra, calor, energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura, que espontaneamente vai da região de maior temperatura para de menor temperatura. Então tu fecha essa porta para reduzir isso. Aí, essa distribuição uniforme lá dos alimentos dentro da geladeira é para melhorar esse fluxo de energia lá dentro. Tá? Então, as convecções. E essa parte externa tem que deixar um espaçamento para melhorar esse fluxo de energia pelo dissipador. Tá? Então, fecha certinho a letra C. Bem bonito. Fechou 6. Adiante. 7. Tá? Bem técnico. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb. Caramba. Essa daqui é uma questão bem conteudista, assim. Porque olha só. Ele quer a quantidade de carga fornecida em Coulomb. Mas ele já me dá a quantidade de carga, só que está fornecida em ampere-hora. Então é é fazer um ajuste na unidade de medida, tá? Então olha só. Ele já me dá a carga, só que a carga está em 1500 miliampere-hora. Nós já trabalhamos com milha, hein? O milha é 10 a menos 3, ou se tu preferir, o milha é dividir por 1000. Então essa carga é 1,5 ampere-hora. Só que tu lembra que a unidade de medida, que está de acordo com o sistema internacional, a gente tem que trabalhar o tempo em segundos. Então assim, 1 hora tem quantos segundos? Se tu não sabe, faz aí.
Se aqui no lugar da hora eu substituir pelo equivalente, uma hora tem 3.600 segundos. Tá? Isso daqui vai dar 5.400 ampere vezes segundo. Ampere é corrente, segundo é tempo, e tudo está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, isso daqui é dado em Coulomb. Pronto. Que é o que ele estava pedindo para a gente. Por isso que a resposta certa é a letra C. Beleza? Então, fazer essa conversão de unidades aí. Tá? E, de novo, ó, mais uma vez, né? O manual de um telefone de celular diz que a quantidade de carga parará. Tá? Então, bem nítido aqui que a gente está trabalhando com uma questão da habilidade 6. Beleza? Próxima. Vamos lá. Mais uma vez, se tu não leu, para esse vídeo, leia toda a questão e depois tu volta aqui, tá? Então, já vou bem direitinho. Ó. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? A relação que tu tem que fazer é o seguinte, ó. Tu concorda que na posição morno tu tem uma potência menor. Na superquente tu tem uma potência maior. A lógica que tu pode fazer, que é o que eu faria. Quanto maior a potência, maior a variação de temperatura. Então, se eu quero fazer uma comparação do morno com o superquente, eu vou pegar o seguinte. A razão entre as potências é exatamente igual à razão entre as variações de temperatura. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, para o morno, quanto que variou a temperatura? 12, que é esse pontinho aqui, ó, tá? Se eu pegar isso daqui, esse outro ponto aqui, agora lá do superquente, quanto é que variou? Esse ponto aqui, ó, 32. Então, peraí, o que eu estou querendo dizer é que a razão entre as potências, a potência lá do morno com a potência do superquente, é a mesma coisa, é a mesma razão entre a variação de temperatura provocada pelo morno e a variação de temperatura do superquente. O que faz sentido, um chuveiro de maior potência vai variar mais a temperatura. Ponto. Acabou. O que eu vou fazer agora? Então, a variação de temperatura aqui foi 12 e a variação daqui foi 32. 12 por 32 é 6 por 16, né? É 3 por 8. 3 por 8 é 3 por 8. Letra D de dado. Fechou. Pegou? Ah, professor, o senhor fazendo parece sempre tão mais simples, claro, né? Tem que ser, né, cara? Eu já sou formado há quase 20... Não, menos de 20 anos, mas já trabalho há quase 20 anos. Já comecei a trabalhar antes de ser formado, né? Passei por uma faculdade de física, estou quase 20 anos explicando isso. Então, para mim, tem que ser mais fácil, né? Então, não tenta, assim, ó, não tenta comparar a minha facilidade com a tua facilidade. É sempre de se esperar que a tua facilidade seja menor do que a minha, teoricamente, tá? Então, essa é uma boa forma de tu fazer esse tipo de questão. Mas tu nem usou lá aquelas outras informações. Dá para usar, mas eu não quero, porque eu já fiz essas relações, beleza? Então, e quando é que eu posso fazer isso? Note, eu peguei a mesma quantidade de litro por minuto, então eu tenho a mesma massa funcionando aquele chuveiro pelo mesmo tempo. Então, a única variável que entra aqui é a variação de temperatura. Por isso, tu pode fazer essa razão. Tá? Então, foi a 9. 12. Vamos lá, ó. Manual de uma torneira elétrica. Para que a torneira elétrica funcione corretamente, atenção, sem o uso de redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Tu está percebendo que isso tem um objeto de conhecimento, isso é hidrostática? E aí vem, sem o uso de redutor, ele está te dando essas informações aqui, ó. Então, com essas duas informações, a gente vai encontrar o valor mínimo e o máximo. Como é que a gente calcula a pressão relacionando com a altura lá na hidrostática? DGH. Vou fazer aqui, ó. Pressão DGH. Eu vou calcular a altura mínima, pegando a pressão mínima, que é aquele 18 kg. 18 kg é 18.000 Pascal, porque quilo é 1.000. A densidade da água é 1.000. Ele dá ali. O G é 10, eu encontro a altura. Corta um monte de zerinho, tu vai encontrar que essa altura aqui é 1,8 metro. Agora eu vou calcular a pressão máxima, DGH. Eu vou pegar aquele valor máximo, que é 38 kg, 38.000, a densidade é 1.000, o G é 10, eu encontro a altura. Corta esse monte de zero, tu encontra 3,8.
Então, a altura mínima é 1,8, a máxima 3,8, só pode ser a letra A a resposta certa. Aqui a gente teve que fazer a leitura de um manual, pegar informações e a gente saber coisas prévias. O problema não estava dando aqui esse DGH, tu tinha que saber. Tá? Tudo bem, foi a questão 12. Próxima. Ó, olha como as questões elas vão progredindo em termos de dificuldade. Vai ver que essa 17, tá? Ela é bem mais complexa. Vamos fazer juntos. Ó. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, para tudo, vou grifar essa informação. Qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Vamos ler todas as informações. Mesmo para peixes do aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário, na média, utiliza um dispositivo de aquecimento como termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Para tudo. O que ele está me dizendo? Para suprir a taxa de resfriamento, tu precisa aquecer usando um aquecedor com potência de 50 watts. Então, peraí, é como tu tivesse assim, ó. O aquecedor fornece 50 watts. Atenção, watts é joules por segundo. São 50 joules de energia que o aquecedor está fornecendo a cada segundo para o aquário. E se a temperatura não aumenta, é porque esse aquário está perdendo também 50 para o ambiente. Beleza? Então, o detalhe é, tá, e se esse sistema de aquecimento for desligado por 1 hora? Ele vai perder 50 joules a cada segundo durante 1 hora inteira. Eu vou calcular essa quantidade de energia perdida. Vamos lá. Então se são 50 joules a cada 1 segundo, lembra que 1 hora tem 3.600, né? Então isso daqui vai dar, olha, tô com preguiça de calcular, 3.600 vezes 50. Tudo isso daqui é energia que é dissipada pelo aquário, que vai fazer a temperatura diminuir. Para aí, energia com variação de temperatura, lembrei do que macete. Vem comigo. Qual é a energia que ele perdeu mesmo? Toda essa daqui, que eu estou com preguiça de calcular. 3.600 vezes 50. Qual é a massa do aquário mesmo? 50 litros. 50 litros tem 50 quilogramas. Por que eu estou trabalhando em quilogramas? Porque o Czinho já está em quilograma. Falando de Czinho, 4 kg. 4 kg é 4.000. Czinho, 4.000. Qual é a variação de temperatura mesmo? Eu acho que é o que ele quer que eu encontre, né? E aqui, por que eu falei que eu tava com preguiça de fazer o cálculo? Porque eu sou malandrinho. E se eu sou malandrinho, é porque aqui, eu gosto de, simplificar aqui. Cortei zerinho, 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 zerinho. Aí agora eu tenho aquele 40 que passa pra cá dividindo. E aí eu tenho 36 por 40. 36 por 4 dá 18, dá 9. Isso dá 0,9. 0,9. Professor. Mas tu encontrou 0,9 Kelvin. Porque está em Kelvin aqui. Sim, mas a variação de temperatura em Kelvin é exatamente igual à variação de temperatura em graus Celsius. Por isso que a resposta certa fecha a letra C de casa. Muito bem. Pegamos? Mas já é um pouco mais difícil. Tá? E agora, para a gente fechar, a última dessa aula especial do Praticando Habilidade, tá? Olha só. Bem clássico. Eu já vou te responder aqui já fazendo ela. Eu quero que tu entenda essa questão assim. De novo, se tu não leu, lê essa questão e depois tu vai olhar aqui para mim, tá? Olha só. Diz que, segundo o manual de instruções, essas duas caixas precisam trabalhar de forma que elas trabalhem juntas, em fase. Então pensa assim, a caixa de som, ela tem as caixinhas que fazem assim, esse movimento, tá? Então pensa que comigo, olhando aqui, eu tenho duas caixas de som e elas vão produzir esse som aqui primeiro, porque elas vão trabalhar juntas, tá? Vamos supor que toda vez que ela empurra para frente, ela forma uma ondinha assim, tá? Só para ficar mais claro. O que acontece quando essas duas ondinhas elas chegam até ti? Vai dar uma interferência construtiva, porque as duas estão para cima. Lembra das interferências? Eu tenho interferência construtiva e destrutiva quando elas fazem assim.
Tá? Então, nesse caso, como elas trabalharam juntas, em fase, vai dar uma interferência construtiva ali. Tá? Agora, aí tu foi lá, o cara, um técnico de som, foi lá e engatou o contrário. Então quer dizer que uma caixa vai continuar fazendo isso, mas a outra faz isso. Ó. Então elas não vão trabalhar assim, elas vão trabalhar defasadas. Então quando essa caixa empurrar o ar para frente, formar uma região de alta pressão, essa daqui puxa o ar para trás e vai criar uma região de baixa pressão. O que acontece quando essas duas ondas se encontrarem? Interferência destrutiva. Vai para a alternativa. O que ocorre com os alto-falantes se forem conectados de acordo com o segundo esquema? O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase, emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes. Tu que está equidistante, ao invés de tu escutar um som, tu vai simplesmente não escutar som, porque eles estão trabalhando em defasagem. Muito bem, espero que tu tenha gostado dessa aula, espero que tu tenha entendido essa habilidade, que com as questões tenha ficado mais fácil de tu enxergar essas habilidades. E se tu já está lá na nossa comunidade, então tu tá ligado em todas as coisas que acontecem lá. Se tu ainda não sabe dessa comunidade, tá? Entre em contato com a gente de alguma forma, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, que a gente vai te adicionar nessa comunidade porque tem muita coisa rolando lá, tá? E faço sempre o convite, fica sempre ligado no nosso Instagram, porque nós estamos sempre abrindo turmas novas. Então, no nosso curso Enem Fora da Caixa, que aliás é o único curso no Brasil que trabalha ciência da natureza a partir das habilidades e entrega tudo o que pode ser entregado, que é o olhar das habilidades, o decifrando habilidades, o praticando habilidade com as questões e também envolvendo o estudo de todos os conteúdos que são cobrados no Enem, fica ligado que a gente tem sempre opções que eu tenho certeza que vão te ajudar a conquistar o teu objetivo, tá bom? Muito bem, espero que tenham gostado dessa aula. Pode deixar os comentários aqui. Se tu tiver alguma pergunta e está lá na comunidade, pode fazer a pergunta aqui que eu apareço lá na comunidade e eu respondo com todo carinho ou respondo por aqui também, caso tu esteja vendo no YouTube e eu posso responder aqui, tá bom? Bons estudos para ti e te aguardo no nosso próximo encontro.